O que que eu preciso fazer para o meu cliente parar de me pedir desconto de uma vez por todas e sangrar a minha margem, sangrar a minha comissão? O que que eu preciso fazer na prática? Bom, eu vou te mostrar hoje 3 passos simples, rápidos e, na minha visão, muito eficazes, que 90% de quem vende, seja empresário, seja o vendedor lá na ponta, a maioria não executa isso e aqueles que executam estão vendendo mais e com maior margem, né? Precisando dar menos desconto. Então, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender de maneira muito simples e como é que você vai aplicar. E eu vou te dar mais um bônus ainda, um pouco mais avançado, que vem aqui desse livro do Jeb Blount, que se você aplicar amanhã, vai te ajudar a reduzir ainda mais essa necessidade que o cliente tem de pedir desconto sempre. Mas vamos lá, antes da gente começar, eu quero te lembrar que eu sou Elvis Macedo, né? Sou CEO da Live Sales e sou aqui o dono desse canal aqui, o Vender Liberta. O Vender Liberta é um canal onde eu compartilho mais de 20 anos de experiência em vendas, vários erros, alguns bons acertos, e aqui eu gosto de fazer uma troca de negócios, bater papo sobre o que eu faço no meu dia a dia, os clientes que a gente ajuda a vender, os erros que eu cometo vendendo e aquilo que eu estou aprendendo no campo de batalha, nas trincheiras, tá? Em mais de 20 anos de vendas e 14 anos empreendendo. Então, se você gosta desse universo, quer se aproximar um pouco mais, quer conectar com essa tribo nossa aqui de gente que está pensando em vender, em crescer, em melhorar de vida, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no nosso canal e não deixa de dar um like, não. Já dá um like aí agora, você não vai perder nada. Isso ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas também, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar, eu acho que o ponto-chave dessa nossa conversa, eu vou olhar para uma colinha aqui que eu fiz um resuminho para esse vídeo aqui e eu acho que ele é muito importante. O ponto-chave da nossa conversa, antes de qualquer coisa, é entender o seguinte: por que que o cliente pede desconto? Por que que as pessoas pedem desconto? Bom, bem-vindo à vida no Brasil, tá? E eu falo no Brasil porque a gente tem o privilégio de poder atender clientes em outros países e é muito doido. A gente tem clientes na Itália, por exemplo. As pessoas não pedem desconto. Não estou falando que todo mundo fecha tudo, não. Existe barganha? Lógico. Se você for analisar a história aí, você vai ver que venezianos, genoveses, assim, sempre foram exímios negociadores. Mas, no geral, não é igual aqui. Porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado, compradora, compradora, isso se vale para a gente também, tá? Parece que o objetivo é sangrar outra pessoa. Parece que mesmo que você não precise daquele desconto, você precisa ganhar, você tem que ter essa sensação. Então, sei lá, acho que a pessoa aqui no Brasil, ela nasce, ela fala papai, mamãe, e depois ela fala, e com desconto? Cara, é assim. Eu aprendi a vender no balcão, ou seja, eu recebia cliente de maneira passiva no balcão. E, cara, o jogo do balcão, ele é muito doido, porque ele é o jogo do encantamento, sabe? Assim, é um pouco diferente do PAP convencional, né? Do porta a porta, da venda consultiva e tudo mais. Cada um tem as suas particularidades, mas uma coisa que eu me lembro muito do balcão é esse lance de ter que encantar o cliente ali e já saber que o cliente vai pedir desconto. Então, sei lá, se você tem mais de 10 anos que você vende, você deve ter aprendido, assim como eu também, lá no passado, aquele modelo de venda em que a gente está lastreado, né? A gente está, cara, ancorado em. O cliente vai pedir desconto, então já fala que é 50, porque a gente vende por 30, ele vai chorar por 40, ele vai chorar por 30, a gente pode fechar por 35, sei lá, sabe esse jogo? Então, o que que acontece? Ele não vai acabar aqui no nosso país, por exemplo, né? O nosso modelo de cultura. Mas existem pessoas, existem empresas que vendem sem ter que dar descontos agressivos, tá? E eu não estou falando que eu não ofereça descontos ou condições especiais de compra nas minhas vendas. Eu ofereço sim, é uma escolha minha, tá? Então existem motivos e existem momentos para que isso aconteça. Agora, o que não faz sentido é toda e qualquer venda você ser sangrado o tempo todo e achar que isso é normal, né? Se você é gestor comercial, muitas vezes o vendedor está lá só assim, ô, me libera um desconto a mais, faz um desconto a mais. Então o vendedor só aprendeu a trabalhar com base de desconto. Uma coisa você tem que entender, meu amigo, minha amiga que vende, em algumas empresas, os compradores, da mesma forma que você que vende, bate meta e precisa bater uma meta de venda, em algumas companhias, o comprador, a compradora, ele tem meta de desconto que ele consegue, ou seja, o papel dele é te sangrar. Então você precisa entender isso também para entrar nas negociações e ter mais clareza. Então, para a gente começar aqui, por que, que as pessoas pedem desconto? Porque é cultural.
Porque é normal pedir porque a gente, abre aspas, já sabe ou já imagina que o vendedor, que a empresa vai me dar um desconto. Então eu vou lá pedir, né? E é doido, porque assim, isso é real na nossa vida. Eu fiz uma compra de alguma coisa muito simples há um tempo atrás aí, aqui numa feira em Goiânia. Eu falei, com desconto. Pô, ganhei R$ 2. Pô, R$ 2 de desconto. Ganhei alguma coisa de desconto. Então, é o padrão de venda que a gente já tem. Agora, a gente tem que entender isso, por quê? Se você é uma daquelas pessoas que sangram todos os compradores, todos os vendedores, você tem que aceitar que você vai ser sangrado também. Esse é o primeiro ponto. Então, entenda que isso vai voltar para você de uma forma ou de outra. Mas antes de pensar em por que o seu cliente não para de te pedir desconto, eu quero que você reflita no seguinte: como que começou essa venda? Porque sempre que eu estou em algum treinamento, que as pessoas, empresas me convidam para treinar times comerciais e tal, às vezes chega lá dentro e eu já chego lá com a bomba na minha mão. Olha, esse cliente aqui, ó, já está aqui, o cara não fecha, não avança, não faz isso, e ele não me dá desconto. E ele só quer se eu fechar, se eu diminuir, se eu... Cara, já está na margem da margem, o cara nem tem mais comissão para ganhar. Tipo assim, que loucura. E aí você vai analisar como que tudo começou. Então eu quero que você comece a refletir para aqueles clientes que mais te pedem desconto, como que a negociação começa. Se a negociação é totalmente passiva, ou seja, você só recebe a demanda do cliente, entenda, meu amigo, minha amiga, que você vai estar sujeito a isso. Então, o que que você vai ter que criar para se tornar diferente a ponto de realmente as pessoas considerarem que você tem relevância, que você tem conhecimento. Então, é parar de ser um simples tirador de pedido, uma pessoa que só apresenta preço, tabela de preço e condição de pagamento, e começar a pensar como consultor, como consultora. Sem isso, entenda, você não vai gerar valor. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você comece a refletir como que começou essa venda em que o cliente só pediu desconto. Como que ela começou? Analisa isso. Porque o que a gente tem que entender? Você gerou valor, você jogou o preço mais alto, já jogou o preço lá embaixo, sabendo que aquele cliente vai pedir desconto mesmo. Porque eu vou falar 3 técnicas aqui, mais um bônus, que são muito importantes, mas deixa eu te falar, não tem técnica secreta, não tem bala de prata. O segredo, entre aspas, está em você gerar valor no começo da negociação. Mas eu não posso fazer isso, a minha empresa. Então, cara, o marketing tem que pensar nisso também, em gerar valor no começo da negociação. E, gente, gerar valor de começo de negociação vai do jeito que você fala, escreve no WhatsApp, a forma que você se veste, a forma que você se posiciona e a forma como você conversa. Começa por aí, tá? Se você é só a pessoa que manda a tabela de preço de qualquer jeito e não tem o entendimento da necessidade do cliente, ou não busca esse entendimento, porque sempre foi assim, aceita viver tendo que ser sangrado por desconto. Ponto final, tá? Se não é o seu caso, vem comigo que a gente vai começar aqui agora. Vamos lá. 3 formas, passo a passo básico para que você consiga, de maneira assertiva, fazer com que o seu cliente peça menos desconto, tá? A primeira coisa aqui é, no começo dessa negociação, eu quero que você se lembre de buscar uma conexão real com o seu cliente. Por mais que seja um cliente da sua carteira, que você já fala há muito tempo, que já compra muito tempo de você, você já parou para analisar que existem pontos de conexão que às vezes não estão sendo explorados? Gente, isso varia demais. Então, quando eu falo ponto de conexão, cara, você olha a rede social do seu cliente? Você olha ele ou ela no LinkedIn? Você está vendo o que ele posta no status, no WhatsApp, o que ele está compartilhando em rede social? Porque às vezes vocês podem ter pontos em comum. Às vezes vocês vão ter pontos de divergência total, principalmente se envolver política, time, etc. Enfim. Mas tudo é ponto de conexão. Entenda que quanto maior for a conexão, mais você vai poder abrir o jogo com o seu cliente e falar a verdade. E mais, né? Você vai conseguir criar valor para você. Que é o que a gente vem aqui caminhando para o ponto 2. Mas antes tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte. Você tem clareza da dor ou do problema desse cliente? Porque ele está vindo com uma lista de itens para comprar, ou então ele está vindo já com olhando, fazendo cotação com outras empresas. Sei lá, se você vende serviço, às vezes ele já está olhando com outros negócios também e tal. Você está só pensando em que produto que eu vou encaixar para ele ou para ela, ou você está de fato fazendo um diagnóstico para analisar a dor? Se você é vendedor que trabalha com vendas consultivas, vendas mais complexas, e não sabe fazer um spin selling, pelo amor de Deus, tá? E calma, se você também não sabe, não faz nem ideia do que eu estou falando, vai ter link aqui embaixo de outros vídeos. Acesse aqui o meu canal que vai ter vídeo para você sobre spin selling, que é uma metodologia de diagnóstico.
Metodologia de venda, tá? Mas é uma metodologia que a gente usa para fazer principalmente reuniões de diagnóstico, para conhecer a operação do cliente. E ali, usando um spin selling da vida, por exemplo, eu consigo um band, sei lá, tem várias. Mas se você não sabe de metodologia nenhuma, pelo menos você está perguntando, fazendo pergunta para o seu cliente para entender que tipo de dor ele ou ela está sentindo, o que ele está precisando de verdade. Porque às vezes ele fala assim, cara, eu preciso de 1 tonelada de cimento. Beleza. 1 tonelada de cimento, você vai colocar onde e tal. Mas você perguntou para que é, qual que é a finalidade, para onde que ele vai mandar, para quando que ele quer. Você tem clareza do real problema que essa pessoa está passando? Porque isso é a etapa 1, gerar conexão e ter clareza da dor, do problema que essa pessoa está passando naquele momento. Todo mundo está passando por alguma necessidade. Talvez aquele produto que ela está orçando com você, ou aquele serviço, não seja diretamente ligado ao problema maior que ela está vivendo, mas capta esse problema porque você vai usar aquele problema lá na frente. Então, o primeiro passo é esse, conexão e ter clareza do problema. Segundo passo, para o seu cliente parar de fazer pedidos de desconto infinitos para você. Bom, você está entregando valor consultivo? Porque, olha só, se você é só um tirador de pedido, de tabela, só fica olhando tabela de preço e não está nem aí para o seu produto, o problema é seu, mas você, na média, você vai ser um vendedor ou um empresário medíocre, que está na média. E está tudo bem, tá? Se assim você preferir. Vendedores de alta performance, quem tem resultados de alto nível, são pessoas que estão trabalhando de maneira consultiva. E qual que é a diferença do vendedor simples para o consultor, para a consultora? Elas fazem um trabalho de médico. Trabalho de médico, o médico que presta, né, evidentemente, é o quê? É fazer um diagnóstico, fazer perguntas sobre o seu negócio e começar a cruzar dados, falar de outros clientes, falar como que isso pode ser resolvido, antes necessariamente de entregar e jogar na cara do meu cliente o produto. Às vezes, uma coisa que é importante você fazer, e isso é muito legal, isso é um tipo de gatilho que você usa em vendas, é algo do tipo, cara, eu faço muito isso. Eu queria te vender tanta coisa, mas eu vejo que tem algo aqui que seja mais barato, de um custo mais acessível para você começar, porque eu vejo que a gente tem muita possibilidade de crescimento. Ou às vezes, cara, tem um produto que eu poderia te vender aqui que ele é muito mais caro, mas não serve para você nesse momento. Quando você faz isso, você além de criar conexão, você está fazendo um trabalho consultivo, ou seja, você não está pelo produto, você está pelo cliente. Quando você está pelo cliente, você vai começar a perceber que é muito mais difícil que ele fique chorando, te empurrando necessidades loucas de você dar desconto. Pode ter certeza. Então, o segundo passo é gerar valor consultivo. Como é que você está gerando valor consultivo para essa pessoa, tá? Porque se você faz B2B, que é o meu caso, ou seja, business to business, ou seja, vender para a empresa, eu também, apesar de ser uma venda para empresas, gente, quem fecha negócio comigo são pessoas, tá? Ponto. Então, eu preciso gerar valor consultivo para essas pessoas. E às vezes, mesmo antes de fechar qualquer tipo de negócio, eu já vou lá e dou algum tipo de presente, de entrega, de solução que, cara, só a ligação já valeu. A minha vibe, a minha meta, até quando eu treino a galera, é o seguinte: quando eu falar com algum cliente no telefone, eu quero que, antes de fechar qualquer negócio, esse cara ou essa mina pense o seguinte: esse cara é foda. Isso é a minha visão. Isso é o que eu penso. Então, eu acho que se você trazer isso, você vai ter menos chance de receber uma chuva de pedido de desconto, tá? Terceiro tópico aqui que é muito importante: ancoragem e escassez. Tem gente que chama de contraste, tá? E tem gente que chama de ancoragem. Eu aprendi como ancoragem. Qual que é a ideia da ancoragem de preço? Eu nunca vou apresentar um preço sem antes gerar valor. É lógico. Quanto que custa? 1.000. Cara, não. Quanto que custa? Bom, esse produto, ele é assim, ele é assado, ele foi testado por esse, foi usado. Valor dele de mercado, cara, em torno de 2.000. Comigo, tá na faixa de R$ 1.000. Mesmo que o meu preço final seja 1.000. Eu fiz uma ancoragem com preço de mercado. Então, isso é um exemplo. Então, a ancoragem o seu cliente, ele sempre vai gravar aquele último preço, essa vibe do brasileiro de descontinho e tal, tal, tal. Então, se eu já crio uma ancoragem ali na hora, do tipo, o produto custa 400, eu vou fazer para você por 300, meio que você já bloqueia ele de pedir desconto. As pessoas vão pedir desconto mesmo assim? Claro que vão, nunca vão parar de pedir, prepare-se para isso. Mas a ancoragem, ela já é a primeira camada que você elimina daquele sangramento maluco. E depois, a escassez de tempo. Gente, se você apresenta proposta que vale por 1 ano, ninguém tem urgência para fechar. Sabe? Assim, você não vai trazer urgência para o seu cliente. Então, proposta tem que ter data de validade e ela tem que ser notificada. Assim, eu não sou a favor de enviar proposta, eu sou a favor de apresentar. Mesmo que seja 30 mil itens, ligar para o cliente e falar, cara,
Você tem um minuto? Olha a proposta que eu gerei para você, ela é personalizada, ela é assim, ela é assada. Para quem vende serviços, consultoria, agência de marketing, que é parecido com o nosso modelo, assessoria de marketing, de vendas, cara, é apresentar o projeto. É apresentar o projeto. E no final, uma proposta de investimento. Isso faz total diferença do que você mandar um Wordzão lá cheio de texto que ninguém vai ler. Pensa comigo. Você manda um Word pro cara, pra mim. Não, você recebe uma proposta aí. Você lê todo o texto ali, 10 páginas de proposta, você rola e vai direto pro preço. Gente, a pessoa, obrigatoriamente, ela vai te pedir desconto, porque ela não conseguiu ver o valor daquilo ali. Então, você tá fazendo isso também. Então, se possível, apresente, nem que seja uma ligação de 1 minuto. Tá? Até para governo, a gente já conseguiu fazer isso. Então, dá certo sim. Então, eu gero uma ancoragem no preço, eu gero valor primeiro, né, em mim, no meu produto, no meu serviço, depois eu faço uma ancoragem de preço de 1.000 por 995, sei lá, e depois eu gero escassez. Esse preço ele tem validade por X dias. Gente, essa tríade já vai fazer com que você tenha muito menos pedidos de desconto. Pode acreditar. Tem 20 anos que eu estou testando isso, cara. Até hoje eu tenho cliente que quer me sangrar? Tem. Só que você vai entendendo as camadas e tanto que é diferente. Isso aqui você vai se blindando um pouco mais. Se você não usa nem isso, a sua chance é muito menor. E qual que é o bônus? O bônus é o seguinte, vem aqui do livro Objeções, do Jeb Blount. Cara, esse cara tem muito livro bom. Procure livros dele. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição um link do livro dele, na Amazon, esse Objeções. Ele tem uma prospecção fanática. Cara, esse cara tem livro demais. Ele é muito fera, eu sou fã dele. Ponto. E ele tem uma sacada aqui nesse livro Objeções, que é o que ele chama de isolar. Né? E qual que é essa ideia de isolar? A ideia de isolar é o seguinte: você nunca gasta toda a sua energia na primeira objeção do cliente. Isso pode, porque às vezes a primeira objeção dele é preço, mas isso não necessariamente é a maior objeção. E uma das coisas que faz o cliente te pedir desconto demais é porque ele não vê valor em você. Ou valor no seu produto, ou valor na sua empresa, valor no seu serviço, da forma que ele deveria ver. Então, se quando o cliente faz uma objeção de preço, tá caro, já fala, não tá caro não, esse produto aqui não sei o quê, e blá blá blá, meu amigo, minha amiga, você vai perder. Lembra sempre, né? Quando alguém falar que algo tá caro, sempre testa aquela perguntinha de, mas tá caro comparado ao quê, por exemplo? E aí você vai fazendo a sua análise. Mas entenda que se eu já querer brigar na primeira objeção dele ou dela, eu vou perder. Então é importante que eu aprofunde nas objeções. Então, assim, isso aqui é um livro inteiro só sobre objeção. Então, se você achar que faz sentido, se quiser que eu grave um vídeo só sobre esse livro, aí talvez eu tenha que ter que ser uma live que é um pouco mais avançado, deixa aqui nos comentários para mim, por favor. É importante para mim até um feedback do vídeo, do que eu estou gravando aqui, porque isso pode fazer diferença. Se você quiser, então, que eu faça um vídeo só sobre objeções do Jeb Blount, deixa aqui nos comentários para mim, por favor, tá? Então, essa é a sacada. Gente, os 3 passos. Ó, criar conexão com o meu cliente e ter clareza da dor dele, tá? Segundo ponto, entregar um valor consultivo, de forma que essa pessoa vai falar assim no telefone, no WhatsApp, numa chamada de vídeo, esse cara, essa mina é brabo demais da conta. Terceiro ponto, eu ancoro meu preço e gero escassez. Tá? Isso é a tríade perfeita. E de bônus, né, bem simplificado aqui, porque é bem complexo, de bônus se a primeira rejeição dele, você não vai tratar somente dela, você vai isolar e vai buscar mais objeções dele ou dela. Isso pode fazer uma profunda diferença. Tá bom? Bom, tá ficando longo aqui, a gente vai finalizar. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Se você gosta de ouvir vídeos mais longos sobre vendas, sobre negócio, não se esquece, por favor, compartilhe esse vídeo com quem precisa. Já se inscreve, me ajuda. O canal está começando agora, vai ser muito importante que a gente possa alcançar mais vendedores, vendedoras libertos aí no mundo. E quando eu falo vendedor, eu estou falando do empresário, a moça da limpeza, porque para mim todo mundo vende e vender liberta. Tá? Essa é a minha tese de vida, é a minha frase de vida. E, lógico, né? Não esquece, deixa um comentário aqui se você quer que eu faça uma live sobre objeções, tá bom? Tamo junto, bora vender e aquele abraço, até a próxima. Valeu!